Bem, se lembrem, sempre quando eu não posso contestar um argumento, eu irei deletar minha conta no Kogama. Victor B, de novo. Bem, hoje nesse vídeo eu vim fazer também algumas correções dos erros que eu fiz no vídeo de ontem, que eu deletei, até porque eu fiz aquele vídeo sem nenhuma informação, sem nenhuma organização, com uma dicção toda fodida, então hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais decente, me baseando mais nos argumentos, nas falácias retóricas, enfim, vocês verão agora basicamente o que eu quero entender com esse vídeo. E também eu quero deixar bem claro que eu não me responsabilizo pela saída do Victor B. Eu, na verdade, creio que não foi nem pelo vídeo que ele se retirou, sinceramente. Enfim, isso certamente merece um vídeo mais específico para o Victor B. Enfim, falando porque ele deve ter saído, os motivos que ele tem, o seu egocentrismo, enfim. Isso para outro vídeo. Agora vamos para a explicação, para o meu ponto de vista e para algumas correções de ontem. Obrigado, fiquem com o vídeo. Bem, o primeiro erro que eu fiz ontem foi sobre o ad hominem, o argumento ad hominem. Bem, vamos lá, eu fiz um save aqui com as explicações que eu tenho sobre o ad hominem, que eu retirei dos livros de como ganhar um debate sem falar, se não me engano se chama, de Schopenhauer. O argumento ad hominem também foi idealizado, digamos assim, as falácias retóricas foram idealizadas também por Aristóteles. Portanto, eu também irei dar uma olhada mais tarde sobre a parte aristotélica para trazer talvez um segundo vídeo. Então vamos lá com o argumento ad hominem. Bem, vamos iniciar com base. O argumento ad hominem ele se constrói normalmente e prevalentemente na seguinte maneira. Bem, primeiramente você vai afirmar uma proposição X, em seguida você irá atacar a proposição Y, ou a circunstância que conecta a Y e X. Então, a proposição X é necessariamente falsa. Um exemplo vou dar um exemplo aqui. Um serial killer era gay. Por exemplo, eu sou gay, quer dizer, vou dar um exemplo. Eu sou gay. Aí o outro cara vai dizer: ah, mas um serial killer também era gay, por exemplo. Então, segundo essa linha de pensamento, ser gay é algo errado logo porque um serial killer é gay. Isso é um argumento ad hominem e isso, obviamente, é uma falácia argumentativa e é um erro argumentativo clássico de alguns debates e dos debates em geral. Então, vamos lá para o argumento ad nauseam. Bem, o argumento ad nauseam, como o próprio nome diz, significa até a náusea. O que essa falácia retóricca quer dizer? Você ou seu inimigo não, ou seu, como eu posso dizer, ou seu contra-argumentador ir lá repetir o mesmo argumento até a náusea, até você se cansar e evitar o debate com ele. Isso é muito comum, especialmente entre os debatedores novos. Eles sempre vão insistir em um só argumento e não irão mudar daquele. Um exemplo é o Victor B com a masculinidade frágil. Ele sempre vai utilizar a masculinidade frágil como uma resposta e como um argumento. Sobre a masculinidade frágil, eu ainda tenho que fazer um vídeo mais específico, porque eu vi que ontem não deu pra eu explicar ela direito. Eu dei uma lida novamente pra ver se eu tinha que falar mais. Obviamente eu vou ter que fazer um vídeo mais à parte sobre a masculinidade frágil. Porém, eu tenho que dizer que é muito comum ver o Victor B utilizando das falácias, o que invalida os argumentos dele. Portanto, eu não deveria levar em consideração nenhum argumento dele repetitivo ou um argumento que ele fica citando constantemente sobre a minha masculinidade frágil. Bem, outra coisa que eu gostaria de assentar também seria que na lei de Hume eu também tinha errado ontem. Hume ele não via a falácia retórica como uma falha na razão. Ele na verdade fez outras coisas que eu irei explicar na chapter a vir. Vamos ler aqui o que é a lei de Hume. Bem, na metaética, como todos vocês devem saber, na maioria das vezes a lei de Hume vem chamada de guilhotina de Hume, ou também o problema de ser deve ser. O que é muito comum, na verdade, você ver pessoas chamando dessa forma, o problema de ser deve ser, pois essa é uma forma, digamos, mais requintada de dizer. Bem, vamos entender direito quem era Hume. Hume foi um religioso, se não me engano, um sacerdote, e ele era escocês. Bem,
sobre o que eu tinha dito ontem, que Kant e Hume tinham suas ligações, eu errei um pouco, porque Kant ele fez algumas críticas sim a Hume, se eu não me engano. Ele não abertamente, mas ele fez algumas críticas às crenças de Hume no sentido metaético, obviamente. Bem, vamos ler aqui um trecho do Tratado da Natureza Humana que eu obtenho aqui em PDF. Em todo o sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor, durante algum tempo, o modo comum de racionar. Vamos reler aqui porque eu tive um trava-língua, desculpe. Em todo o sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue durante algum tempo o modo comum de racionar, estabelecendo a existência de Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos. Quando de repente, surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas preposicionais usuais, como é e não é, não encontro uma só proposição que não esteja conectada à outra, por um deve ou não deve. Essa mudança é imperceptível, porém de maior importância, pois como esse deve ou não deve expressar uma relação ou afirmação, esta precisaria ser notada e explicada ao mesmo tempo. Seria preciso que se desse uma razão para algo que parece totalmente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser deduzida de outras inteiramente diferentes. Bem, irei deixar essa citação na descrição se você queira ler e comprovar que ela não vem de uma fanfic, digamos assim, minha. Bem, vamos nos aprofundar mais um pouco em Hume. Outra coisa que Hume também dizia muito é que não pode se deduzir o que deveria do que é um enunciado descritivo puramente factual, que somente pode vincular ou implicar enunciados descritivos factuais e nunca normas, pronunciamentos éticos ou prescrições para se fazer alguma coisa. Bem, essa proposição da lei de Hume implica uma distinção lógica entre o reino dos fatos e o reino dos valores. Perfeito. Então, com Hume explicado, o que eu não tinha feito no outro vídeo, eu irei partir para outra chapter, que seria a da ignorância política e no que eu errei sobre o social liberalismo. Então, vamos lá ao meu fator. Bem, o PSL, que foi o partido que foi defendido muitas vezes por Victor B, com o meu erro, não era social-liberal. Porém, as pautas que eles apoiam, em sua grande maioria, são sim de derivação liberal. Não irei me apoiar tanto nessa parte, irei só explicar o liberalismo social ou social-liberalismo. Bem, todos devem saber que o social-liberalismo deriva do liberalismo clássico, que nasceu em 1800 na cultura social-democrata, isso que todos nós sabemos, e que eles derivam também, obviamente, de um pensamento keynesiano econômico. Bem, o Socialib também foi colocado muitas vezes no centro-esquerda, no centro-esquerda, e com particularidade também no liberalismo estadunidense. Bem, agora a gente vai analisar o PSL e no caso o partido que é defendido pelo Victor B. Bem, irei pegar aqui as ideologias apresentadas pelo PSL, irei dividir elas e irei fazer uma citação a cada elas e meu ponto de vista. Bem, vamos com o monarquismo. Para os que não sabem, o monarquismo seria um único no poder, ou seja, um rei no poder, ou um soberano no poder. Normalmente a monarquia, no caso atualmente, a monarquia ela vem ser constitucional, ou seja, ela vai ter uma constituição que vai delimitar os poderes do rei. Porém, o que muitos monarquistas querem no Brasil é uma monarquia absoluta, como tinha no Império Brasileiro. Absoluta, digo, existia sim um parlamento no Império Brasiliense, porém, de qualquer forma, o parlamento seria só de consulta, ou seja, o parlamento não teria nenhum poder, o que leva, de qualquer maneira, sim, a algo absoluto. Porém, a gente não irá definir exatamente como absolutismo. Bem,
o que leva o monarquismo brasileiro a um monarquismo semi-constitucional, ou seja, um monarquismo que a Constituição tenha poderes mínimos e, às vezes, só para dar conselho ao povo. Bem, agora a gente vai para o nacionalismo. Bem, o nacionalismo eu não preciso me delongar muito, pois é um excesso de amor diante da sua própria pátria, além de ser vamos dizer, de uma confusão mental, pois, como vemos em muitas vezes, muitas vezes o nacionalismo ele é colegado à burguesia e infelizmente muitos nacionalistas tendem a ser anti-burgueses, quando na verdade eles estão do lado da burguesia e do lado do Estado, que constantemente nos observa e nos rouba. Portanto, o nacionalismo ele está errado pelo simples fato econômico e social que ele está ao lado da burguesia, primeiro de tudo, portanto não há como ser nacionalista e antiburguês. Segundamente, porque o nacionalismo apoia o Estado e o Estado está estriticamente falho, ou seja, o Estado deverá assumir nos próximos anos o que já estamos vendo em muitas áreas, muitas pessoas manifestando contra o Estado. E também devemos adicionar que o nacionalismo ele causou muitos danos, não só físicos como psicológicos, mas também éticos à política. Ou seja, a gente sempre vai ver políticos falando de nacionalismo sem saber direito o que estão falando. Ou seja, o nacionalismo causou danos sim à política. Bem, agora eu irei para a próxima ideologia, que seria o liberismo. Bem, o liberismo de fato eu não tenho nada contra, pois eu concordo certamente na liberdade econômica do coletivo. Portanto, eu não tenho nada a dizer sobre o liberismo, pois eu acho que realmente, se a gente está falando de anarquia ou anarcocomunismo, é necessário a gente entender que o liberismo está do nosso lado. Portanto, a liberdade econômica em uma sociedade anarcocomunista ou anarquista é extremamente necessária. Então não irei me estender na parte do liberismo. Agora iremos para o populismo, que é aquela que eu estava esperando há muito tempo para falar, porque é aquela que eu tenho, digamos, a minha noção mais pura política, pois eu vivo em um país que é tomado pelo populismo. O populismo seria você dizer coisas óbvias ao seu povo, dizer que você ama seu povo e demonstrar, obviamente, empatia com os cidadãos. O populismo em si não é uma coisa ruim, mas ele vira uma coisa ruim para a política a partir do momento que se inicia a dizer coisas óbvias para obter o voto. Um exemplo disso é exatamente o Bolsonaro, que ele disse que ia implementar a pena de morte e a castração química, quando ele na verdade não fez isso porque sabia que isso seria algo contra a própria ONU. Porque a gente vê que o único país, se eu não me engano, que vai contra essa regra da ONU sobre a pena de morte é os Estados Unidos. De qualquer maneira, a gente já entende por quê. Os Estados Unidos eles financiam constantemente a ONU. Portanto, é muito fácil a gente ver Yankee defendendo a pena de morte, falando que a ONU também aceita. Não. Se você não financiar a ONU não será amiga sua e não dará aqueles extrazinhos para você. Portanto, o Bolsonaro, sabendo disso, nunca teria implementado a pena de morte, muito menos a castração química ou outras coisas que ele estava despejando em seus debates. Além do que, ele sendo um grande ignorante econômico, ele simplesmente ignorou o que foi dito nos debates sobre a normativa dos países nórdicos, sobre a organização econômica dos países nórdicos e também sobre as charter schools, chamando tudo de esquerdista, como na maioria dos casos ocorre. Bem, agora a gente vai para o conservadorismo social, que basicamente nada mais que seria uma ideia sustentada e estudada desde a história antiga. Ou seja, a gente vê o conservadorismo social há muito tempo. Porém, ele tomou muito poder com Edmund Burke. Quando Burke começou a fazer seus estudos políticos, o conservadorismo tomou uma força muito grande. Especificamente na Holanda e nos Estados Anglos, ou seja, no Reino Unido, na Irlanda e na Holanda, a gente via muito conservadorismo político. Bem, agora a gente vai para a próxima ideia deles, que é o militarismo. O militarismo eu nem preciso me delongar muito, porque eu acho que todos vocês sabem que o militarismo já causou muitos danos, além de causar danos econômicos gravíssimos, e é um pensamento nacionalista, então isso daí já se descreve. Portanto, eu não irei me aprofundar no militarismo.
Bem, os outros pontos que eu gostaria de fazer sobre o Bolsonaro seriam as falácias que ele cometeu, eu digo mentiras que ele disse para ser eleito, porque vemos aqui que em um ano de mandato ele não mudou porra nenhuma e o Brasil continua sendo líder no ranking da América do Sul em questão de assassinatos. No Mundial perdendo para Honduras e para México, ou seja, o país brasileiro está na mesma condição que estava quando ele estava com o Lula e com o PT. Eu já dei minha opinião sobre a anarquia brasileira várias vezes em debates. Eu já expliquei que para aplicarmos a anarquia no Brasil é necessário sim uma incentivação popular do estudo e tirar o indivíduo da pobreza e da criminalidade para evitarmos problemas quando for instalada a anarquia. Eu já dei essa minha pauta. Já dei minha pauta também em vários debates sobre o Estado e como poderemos tirar o Estado no Brasil, como a gente poderá implementar o voluntarismo e o coletivismo no Brasil de forma obviamente voluntária. Se você quiser fazer parte do coletivo, você será de sua escolha. Porém, não será da sua escolha ferir o indivíduo ou o coletivo. Se você ferir o indivíduo ou o coletivo, você estará obviamente pedindo para ser socado, enfim, ser respondido com violência, pois ferir qualquer indivíduo ou coletivo é sinônimo de receber violência, é como utilizar fogo contra fogo. Bem, esse foi meu ponto sobre o pensamento político e a ignorância política de Victor B. Como a gente pôde ver sobre as falácias que ele cometeu do ad nauseam, do ad hominem e da falácia do ad vericudem, que eu irei explicar agora, que nada mais é, eu tinha esquecido de explicar essa falácia, mas nada mais é que uma falácia de autoridade. Portanto, ele vai dizer, por exemplo, deixa eu pensar, Stirner suportava, portanto, o argumento precisa estar certo, quando ele não reviu nada para saber se o argumento que Stirner defendeu está certo ou menos. Perfeito. Com isso a gente vai concluir esse vídeo mais curtinho, explicando mais sobre meus pontos de vista quanto ao nosso querido amigo Victor B. Também volto a repetir que o Victor B não tem, eu acho que a saída do Victor B não tem nada a ver com o meu vídeo, pois aquele vídeo, digamos que foi muito fraco para ele de facto se retirar. Bem, com isso eu ia encerrar o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo, camaradas. Até mais.